Olá, estudantes, tudo bem com vocês? A professora está passando aqui para explicar a APC de língua portuguesa. Então, bastante foco, bastante atenção, caso não entenderam, tenham dificuldade, me chama no WhatsApp ou no Meet, fala a sua dificuldade, que a Pro vai auxiliar no que for necessário. Combinado? Beijo, amores, vamos lá, para a atividade. Então, a professora vai colocar aqui a APC de língua portuguesa, dessa primeira quinzena. Então, atividade pedagógica complementar 3, do dia 8/9, ontem foi feriado, por isso que está indo tudo hoje, beleza? Dia 8, terça-feira. Língua portuguesa. Olá, galera, vocês conhecem a história dos 3 porquinhos? Hoje vocês conhecerão outra versão da história e vocês poderão dar a sua opinião sobre esse acontecimento. Então, na língua portuguesa, nós vamos trabalhar a notícia e os pontos diferentes, pontos de vista diferentes, tá? Então, vamos lá. Você conhece a tradicional história dos 3 porquinhos? Lembra da história? Vou te ajudar a relembrar. A história dos 3 porquinhos. Chegando na idade adulta, 3 porquinhos decidem construir suas casas, mas as mães lhes avisam para tomar cuidado com o lobo mau que vivia na floresta. O primeiro porquinho decide, então, construir uma casa de palha, o segundo, uma casa de madeira, e o terceiro, que é mais precavido, resolve construir uma casa mais estruturada, de tijolos. Passando alguns dias, o lobo mau aparece e derruba as 2 primeiras casas, com um sopro. Os porquinhos, então, correm para a casa de tijolos do irmão. O lobo, percebendo que não conseguira destruir essa casa com um sopro, decide entrar pela chaminé. Como o porquinho mais velho era muito precavido, deixou um caldeirão de sopa fervendo, posicionado bem embaixo da lareira. O lobo, ao cair na caldeira, fugiu desesperado, e os 3 porquinhos continuaram sãos e salvos. Olha que linda essa historinha, né? A gente conhece ela desde quando vocês eram pequenininhos, vocês conhecem, né, gente? Então, vamos pensar um pouco. Será que realmente essa é a única versão dos fatos? Será que a história dos 3 porquinhos ocorreu desse jeito mesmo? Dando a palavra ao lobo, que naturalmente narra os acontecimentos do seu ponto de vista, John Siscla, em seu livro A Verdadeira História dos 3 Porquinhos, nos revela uma história diferente daquela que nós conhecemos. Leia com atenção e depois analise sobre o seu ponto de vista, se o lobo tem ou não razão. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Vamos lá, agora vamos ler. Então, aqui tem a capinha, né, sobre o Diário do Lobo, com a verdadeira história dos 3 porquinhos. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou este papo de lobo mau, mas está completamente errado. Olha que interessante. Vamos ver a versão do lobo. O Lobo Alexandre T. Lobo conta que toda essa confusão começou por causa de uma xícara e açúcar de um espirro, pois ele queria fazer um bolo para sua vovozinha. No dia, ele estava resfriado e espirrando muito, e foi pedir açúcar emprestado para seu vizinho, um porco. Logo em seguida, o lobo conta que a casa do seu vizinho porco era de palha, e ao bater na porta, ela caiu. Ele chamou e ninguém atendeu. Já estava para ir embora, quando o seu nariz coçou e ele espirrou. A casa foi pelos ares, e no meio de tudo estava o porquinho morto. Para não desperdiçar aquela carne no meio da palha, ele a comeu. Oh, olha só essa versão, gente, muito legal, né? Depois de se sentir melhor dos espirros, resolveu ir atrás do açúcar para o bolo. Foi até seu segundo vizinho, o outro porco. Chamou e os porquinhos respondeu que estavam ocupados. O lobo estava com a mão na maçaneta quando sentiu que iria espirrar. Quando a poeira abaixou após o espirro, o segundo porquinho estava lá, mortinho. Para não deixar a carne estragar, o lobo teve que jantar novamente. O lobo ainda não tinha conseguido resolver o problema do açúcar para o bolo da sua vovozinha.
Foi então procurarem seu outro vizinho, o terceiro porquinho, que respondeu rispidamente ao lobo que não o incomodasse e mandou a vovozinha às favas, ou seja, vai se catar. O lobo ficou tremendamente chateado e quando os policiais chegaram, o encontraram tentando derrubar a porta do porquinho. O lobo afirma que foi vítima de uma armação, que os repórteres não acharam interessante contar a história de um lobo atrás de açúcar para o bolo da sua vovozinha. Então, enfeitaram e criaram toda essa outra versão da história que todos conhecem. Caso vocês queiram saber mais sobre essa história, assista esse vídeo aí que tá no link, ó, Os Três Porquinhos, a Verdadeira História, beleza? Você sabia que uma notícia pode ter pontos de vista diferentes? Você sabe o que é ponto de vista? É o modo como se imagina ou se analisa uma situação específica. É o que achamos sobre alguma coisa. O ponto de vista se refere à opinião ou ao pensamento que as pessoas podem ter sobre um determinado assunto, acontecimento. Os pontos de vista, inclusive, podem ser diferentes. O meu, do seu, da sua mãe, do seu pai. Então, nas próximas aulas, nós faremos análise das duas histórias, da verdadeira e da história do lobo, na versão do lobo. Então, vamos para o desafio de língua portuguesa? A atividade vocês vão responder no caderno. Nessa atividade, você deve enumerar as palavras de acordo com o seu significado. Observe que essas são algumas características do gênero textual notícia. Vamos lá? Número 1, imparcialidade. O que significa imparcialidade, então? Será que é algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, verdade? Que revela a tendência ou intenção oculta? Ou que é equidade, qualidade de pessoa que julga com neutralidade, justiça, característica de quem nem toma partido de uma situação? O que será que é imparcialidade? Imparcial, ó, parcial. Eu sou parcial, eu escolho um lado. Imparcial é aquele que fica lá, no meio, né, no neutro ali. Então, vamos ver com qual que combina a imparcialidade. E o tendencioso? O tendencioso é algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, verdade? Não, né, gente? É algo que é o que revela a tendência ou intenção oculta? Ah, tendencioso combina com essa do meio, ó. Revela a tendência ou intenção oculta. E o fato? Vamos achar o fato. Então, imparcialidade, depois nós vamos encaixar a imparcialidade. Chamo já o tendencioso, que é o número 2 na alternativa do meio. Ah, o fato. Ó, algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, verdade? Esse é o fato, o acontecimento. Ou é a equidade? Qualidade da pessoa que julga com neutralidade, justiça, característica de que não toma partido de uma situação. Então, imparcialidade é no de baixo, que é essa equidade, a qualidade da pessoa que julga com neutralidade e justiça, e característica de quem não toma partido de uma situação. Ele é imparcial, não toma nem parcial, é aqui ou aqui. E esse aí é imparcial, não toma partido daqui nem daqui, beleza? Então, fica assim, ó. A primeira alternativa, número 3, que é fato. A segunda, que revela a tendência ou intenção oculta, é o 2. Então, é 3, 2 e 1. Beleza? Agora, vamos na atividade, no desafio número 2. Reescreva os títulos das notícias em que ficam evidentes os pontos de vista do lobo e dos porquinhos. Agora, você será o jornalista, de forma imparcial, dê outro título para as duas notícias. Então, a letra A vai ser um título para a notícia da primeira história e a letra B, a da verdadeira notícia, da verdadeira história do lobo, beleza? Aqui do lado, a professora colocou sobre substantivo. Substantivo é toda palavra que denomina um ser. É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos e normalmente vem precedida de artigo. O adjetivo, o numeral e o pronome também acompanham o substantivo. Então, substantivo é aquilo que dá nome a alguma coisa, a gente já sabe disso. Que tem várias palavras ali coloridas, né? Então, vamos voltar e ver o que seria esse artigo. O artigo, gente, ele vai combinar sempre com o substantivo. Por exemplo, então, o substantivo já sabemos, é aquilo que dá nome às coisas, né? Então, pode ser pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos, e normalmente vem precedido do artigo. O que é o artigo? O a. Então, quando eu falo o homem, a mulher, esse o, a,
tá? É representando o artigo, tá? O artigo, então, seria a, um cachorro, o cachorro. Então, esse um também é artigo. Então, o a, ou os as no plural, o a no singular, os as no plural. Um e uma no singular, uns e umas no plural, beleza? Depois a gente vai ver o que é adjetivo. Adjetivo já é a qualidade, aquilo que está dando uma qualidade ao substantivo. Então, eu tenho numa frase, eu tenho que ter o verbo, eu tenho que ter o pronome. O que é o pronome? É aquele que dá lugar ao nome de uma pessoa. Então, eu vou falar o garoto. Então, ele, nós. Então, esses daí são pronomes, tá? Então, também acompanha o substantivo. Por exemplo, se eu vou falar nós, vamos pensar numa frase. Vamos pensar do lobo e do porco. Então, os lobos ou os porcos. Então, os é um artigo. Porcos é o substantivo, o nome daquele animal, certo? Então, se eu não posso colocar os porco. O porco tem que combinar com os. Então, é os porcos, ok? Então, é esse combinado que tem que ter. Então, artigo e substantivo. Adjetivo. São maus. Então, os porcos são bons, os porcos são gordos. Então, esse adjetivo, gordos aí, é adjetivo. Os bons, maus, são tudo adjetivo, tá bom? Tudo aquilo que dá uma qualidade para o porquinho, beleza? Então, é isso que vocês vão formar uma frase aí na 4, tá? De acordo com o substantivo que vocês escolheram. Beleza? Beijo!